Olá, olá! Estamos de volta com mais um podcast. Eu, Luiz Pedroso, cientista político, e junto comigo... Gabriel Meira, professor. Francisco Pascoal, psiquiatra. Os temas tratados são apenas opiniões dos participantes e não representam a posição de suas oficinas e ou da ordem. Se você ainda não preencheu a nossa pesquisa para dar andamento ou dicas e compartilhar e colaborar conosco para a segunda temporada do podcast, aproveita na descrição desse vídeo, na descrição dos nossos podcasts nas outras plataformas, você vai encontrar o link. É rapidinho e curtinho. O episódio de hoje é para falar sobre um tema um tanto quanto contemporâneo. Atenção, é uma nova commodity? E aí eu já vou começar fazendo uma provocação tanto para o Francisco quanto para o Gabriel. A hiperinformação e a hipercomunicação geram precisamente a falta de verdade, a falta de ser. Mais informação e mais comunicação afastam a fundamental falta de precisão do todo. Cara, vocês acham que é isso que a gente está vendo e vivendo hoje? É muita informação e pouco conteúdo? Ou não? Bom, primeiro eu queria agradecer aos dois pelo convite de participar do podcast, um programa que está cada vez mais tendo sucesso e vai crescer cada vez mais com o passar do tempo. Então, Luiz, essa pergunta é uma pergunta super interessante, né? Porque ela, sempre que há uma mudança de algum tipo de paradigma, de tecnologia, a sensação que eu tenho é que ela surge novamente. Assim que surgiu a televisão, assim que surgiu a internet, o computador, e agora como surgem as redes sociais, as mídias, junto com esse momento de pandemia, no qual as pessoas acessam esses meios de maneira quase que perene, né? O tempo todo, até para se comunicarem, para tentarem ter algum tipo de informação. O problema talvez seja nisso que tu falaste na frase, né? O excesso, a hiper, né? Tudo que está em excesso, tudo que está demasiadamente, né, acima do ponto, não faz bem. Não faz bem, a pessoa vai acabar se desconectando dela mesma, né? Afinal de contas, o que ela está buscando, né, com esse excesso de informação? Ou o que ela está tentando esconder, buscando esse excesso de informação? Aí entra naquilo que tu falaste, a pessoa se distanciar de algo que é fundamental, de algo que é profundo, né? Em busca de uma superficialidade através de um excesso de informações que muitas vezes não vai servir para nada, para praticamente só ficar enxugando gelo, né? E muitas vezes se distanciando dela mesma, né? Exatamente. Ela acaba se afastando e a gente acha que precisa desse momento de inflexão, de pensar em nós, de pensar nas nossas coisas. E eu acho que esse excesso de informação acaba trazendo um pouco isso, né? A gente pensa muito nos outros, a gente está sabendo muito dos outros. Cara, e de mim? Exatamente. O que eu estou fazendo por mim, para mim? E esse que nem você falou, né, Francisco? É o excesso de tudo é um problema. Excesso de comida é um problema. Acaba sendo um sintoma, né? Muitas vezes a pessoa está acessando muita informação, pode ser até um pedido de socorro que ela não está sabendo fazer, né? De algum tipo de sofrimento que ela possa estar tendo e não possa estar se dando conta disso, né? Até nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo de pandemia, de confinamento, né? Muitas vezes a pessoa está tendo um luto de não conviver mais com amigos, com o ambiente de trabalho, e aí a fuga desse luto, digamos assim, seria a busca por esse excesso de informação. E aí eu acho que entra talvez uma dessas provocações do título do episódio, né? As pessoas ainda agora confinadas em casa acabam querendo atenção de alguma forma. E essa atenção acaba vindo muitas vezes através das redes sociais. E aí o WhatsApp entra como a bomba disso tudo, né? Você está o tempo inteiro conectado, você está o tempo inteiro buscando atenção, buscando informação e o tempo inteiro digitando. É verdade.
Se a gente for ver, né, o processo da busca pela atenção, ele começa desde cedo, né? Desde quando nós somos bebezinhos, que a gente busca essa atenção através do olhar da mãe, depois busca essa atenção querendo mostrar alguma coisa que fez, por mais simplesinha que seja, né? Ali quando criança, querendo mostrar para o pai ou para a mãe, olha, fiz esse desenho, né? No fundo, não é o desenho que está querendo ser mostrado, é o brilho dos olhos, né? É a atenção que a gente quer daqueles que cuidam da gente, né? E isso depois se transforma na sociedade também, né? Na namoradinha, no namoradinho, no parceiro, no cônjuge, né? Na parceira, independente de qual seja o sexo. Né? Isso a gente busca esse olhar, né? Essa atenção, esse afeto. E Francisco, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que essa busca por atenção não seria para tu te provares para alguém? Por exemplo, eu tenho uma namorada, então eu não sou solteiro, que as pessoas reprovam a pessoa que é solteira, eu preciso da aceitação daquela comunidade em que eu estou inserido, então eu preciso que eles me mostrar para eles, ou eu preciso ser aceito por eles, e aí vem essa busca de atenção. Essa pergunta sua, Gabriel, é sensacional, porque ela vai, assim, explica muitos sofrimentos psíquicos de vários transtornos psiquiátricos, dos quais ela faz parte. Você se prender ao mundo externo, né? Que é isso que tu está falando em outras palavras. Você se prender a conceitos que não foram criados dentro de ti, que são de fora, e tu vai e compra esses conceitos como se fossem propriedade tua, né? E tu acaba sofrendo em cima de uma superficialidade, de uma camada superficial, de uma vivência que não é tua, né? E isso dá margem para o surgimento de um sofrimento muito grande depois, porque a chance disso dar certo é muito pequena, né? De você manter um padrão de vida, né, de resposta, digamos assim, para a sociedade, do qual você mesmo não sabe nem se isso é bom para você. Isso não tem como isso funcionar, né? Às vezes, por muita sorte, acaba funcionando, mas na maioria das vezes não funciona e acaba a pessoa, né, ficando ansiosa, deprimida, né, e por aí seguem várias situações, né, de sofrimento psíquico, exatamente por conta dessa falta de conectividade com o mundo interno da pessoa e a pessoa se prender ao mundo externo sem se dar conta disso, né? Eu acho que já devo ter citado ele algumas vezes ao longo desses episódios do podcast. É um filósofo ex-metalúrgico sul-coreano na Alemanha, radicado na Alemanha, né? O Byung-Chul Han. Ele fala muito disso, Francisco e Gabriel, que a sociedade que nós vivemos hoje, o mundo que nós vivemos hoje, acaba levando o indivíduo a buscar o sucesso de qualquer maneira. Ele tem que ser bem-sucedido dentro de casa, ele tem que ser bem-sucedido com a sua família, ele tem que ser bem-sucedido no seu trabalho, ele tem que estar sempre buscando um desempenho melhor. E isso acaba levando a ele próprio a uma constante comparação com os outros e acaba, em muitos casos, levando ao que ele chama de sociedade do cansaço. As pessoas entram em depressão, burnout, um monte de problemas psicológicos por essa realidade da nossa sociedade atual. E tá aí o Facebook que não nos deixa mentir, né, cara? Que é uma rede mais superficial do que o Facebook, né? É tu aparentar ao invés de tu ser, é tu mostrar ao invés de tu viver e sentir, né? Facebook, Instagram também, né? Ninguém vai postar uma foto, digamos assim, introspectiva, né? Com texto falando de uma vivência interna profunda. É tudo muito superficial. Por um lado, isso tem sua função, né? Por um lado, uma certa capa protetora, ela faz bem para o ser humano. Não dá para a gente sair também falando tudo que a gente pensa, demonstrando tudo que a gente sente para todo mundo. São sentimentos, são pensamentos, são vivências muito íntimas, né? Uma certa, digamos assim, capa protetora, ela é saudável.
O problema é quando ela passa a ser a vitalidade da pessoa, né? É quando ela passa a ser a essência da pessoa. Aí é o que a gente está falando, né? Aí a pessoa quer viver em torno de uma superficialidade, muitas vezes até de uma certa, digamos assim, entre aspas, mentira, né? Social, né? Que só posta fotos, digamos assim, no bem bom, né? Na alegria, na festa, e a vida da pessoa... Exato, como se tudo fosse perfeito, maravilhoso, né? E daqui a pouco a vida da pessoa tá uma verdadeira tragédia, né? Deixa eu fazer uma provocação agora um pouco mais contundente. Vamos ver se vocês têm respostas, né? O Francisco também é maçom, também é nosso irmão de loja. Vocês acham que isso que a gente acabou de conversar e que vocês dois acabaram de expor também acontece dentro da maçonaria, dentro da ordem? E aí o Wildo fala, não existe dentro da ordem e fora da ordem, mas naquela tradição, naqueles ritos que nós temos dentro da maçonaria e dos próprios irmãos. Mano, assim, olha, vou te responder essa pergunta dizendo assim, que onde existe ser humano vai existir. É da natureza humana. Claro, em outros locais isso vai ser menos. Numa instituição, por exemplo, numa loja, por exemplo, numa instituição com várias pessoas, aquela instituição vai acabar tendo uma personalidade da maioria das pessoas que comandam aquela instituição ou que são mais influentes dentro daquela instituição, como dentro de uma loja, por exemplo. Então, vai haver uma certa personalidade que caracteriza aquela loja, caracteriza aquela instituição, que é a personalidade, digamos assim, mais preponderante da maioria das pessoas que fazem parte daquele meio ali, influenciando aquele meio ali. E pode ser que essa personalidade seja uma personalidade doente, pode ser que seja uma personalidade saudável, pode ser que seja uma personalidade um pouquinho doente e um pouco mais saudável, ou totalmente saudável, ou totalmente doente. Existe de tudo, né? Existe de tudo. Não tem como a gente prever o que vai acontecer no encontro de 5, 6, 10 pessoas, 20 pessoas, né? Dentro de uma mesma instituição, de um mesmo órgão. Isso pode acontecer em qualquer lugar. É tanto esse padrão de um autoconhecimento, de você aproveitar aquele ambiente ali para se ajudar, para se conhecer, para conhecer outras pessoas, né? Fazer amizades e, poxa, eu posso crescer com aquela pessoa pode aprender algo comigo. Como também você usar aquele ambiente de forma superficial, como a gente vem falando aqui, né? Até meio perversa, né? De querer ficar se mostrando, aparecendo, querendo meio que assim ser o que não é, né? Isso acontece em qualquer lugar, né? Acho que o Gabriel ia falar isso também, né? Eu ia falar, é inerente do ser humano, né? Essa tendência à superficialidade e eu acho que dentro da ordem, a ordem ela nos fornece ferramentas e aqueles que entram na ordem e a ordem entra neles, conseguem aprender formas de tu olhar para dentro de si, né? De tu deixar de viver no que tu considera ser o mundo perfeito e conheceres a ti mesmo. Dentro da ordem também nós temos aquela, apesar de ter uma hierarquia, né? Mas nós temos aquela máxima de que todos somos iguais, todos somos irmãos. Então, apesar de ter cargos dentro de uma loja hierárquicos, fora dela nós somos todos irmãos, e dentro dela também, obviamente, mas somos todos irmãos, somos iguais. Então, não importa que o Francisco é médico, que o Luiz é consultor político, que eu sou professor, somos todos iguais ali dentro. Saiu esses tempos um artigo, inclusive foi no Facebook que eu li, que o Obama, ainda quando era presidente dos Estados Unidos, frequentava uma loja onde o jardineiro da Casa Branca era o venerável mestre. Então, as posições elas se alteraram de hierarquia, né? Dentro da sociedade e dentro da ordem. E eles sempre se trataram muito bem, sempre se trataram com respeito, sempre se trataram com igualdade, independentemente de posição social. Então, eu acho que a ordem ela nos fornece essas ferramentas para que nós tanto internalizemos, né, como o vitriol,
e que nós consigamos deixar de lado esses vícios que são inerentes, ou tentar vencer esses vícios que são inerentes ao ser humano. É verdade. A sensação que eu tenho que a pessoa, né, o irmão que entra ali na loja, né, na maçonaria, melhor dizendo, ele se vê diante de uma possibilidade de um crescimento muito grande. Se isso vai acontecer ou não, aí é outra história, né? Mas se ele parar, pelo menos assim, né, no começo, que está entrando, e se fizer a pergunta, né? Como é que eu posso usar isso para eu melhorar para mim mesmo, né? Só essa pergunta já vai fazer com que ele mude a vida dele. Por mais que ele nem se dê conta disso. Ele vai começar a olhar para a maçonaria de outra forma, vai começar a olhar para dentro dele de outra forma e vai começar a conectar conceitos e vivências que possivelmente, muito provavelmente, vão fazer com que ele melhore para si mesmo e, consequentemente, melhore para o planeta, né? Digamos assim. Não, eu concordo com vocês. Eu tenho, e o motivo de eu ter feito essa provocação, que uma das percepções que eu tenho é que, ao mesmo tempo que a gente fala e usa e vive esse discurso de melhorar a mim mesmo para assim melhorar aos outros, é observado também essa busca por atenção constantemente em alguns membros, como o Francisco falou, cara, onde há ser humano, onde há indivíduo, isso acontece. E tem outro lugar também que me chama muito a atenção dentro da academia. Cara, a universidade, os professores e o corpo acadêmico, é um troço assim, cada um quer chamar mais atenção que o outro. No linguajar popular, né? É só pavão. Aí entra no significado que a pessoa dá para a atenção em si dentro das vivências dela, né? A atenção pode significar o afeto, né? A atenção que eu quero ter é a atenção do afeto da minha família, dos meus irmãos, né? Dos meus amigos. A atenção para uma outra pessoa pode significar a intitulação, né? Eu quero a admiração de todas as pessoas. Reconhecimento. Exato, eu quero ser o cara, né? O profissional, ou isso, ou aquilo, né? Sem nem ter profundidade em relação a esse aspecto, né? Pode ter várias coisas e pode significar até a atenção pela atenção. Olha, eu quero que vocês me escutem, olhem para mim, não interessa se seja para o bem ou para o mal, mas que me escutem. Notem, pelo amor de Deus. Exato. E aí começa, né, as atuações, digamos assim, a pessoa começa a dar trabalho e para ter a atenção, né, de todo mundo. Eu ia aproveitar esse ganchinho e falar, né, e acho que para o Francisco cai essa pergunta / comentário como uma luva pelo teu campo profissional de atuação, né, Francisco? Vocês acham que isso não tem a ver com uma característica que eu acabo observando na nossa sociedade contemporânea, né, que nós estamos constantemente comparando tudo a tudo. E com essa comparação a gente acaba muitas vezes nivelando tudo a um igual, sem levar em consideração o outro, a vivência, a experiência do outro. E isso acaba, de alguma forma, trazendo uma infinidade de doenças para a nossa realidade. E aí, assim, o que isso acaba nos transformando? Em uma sociedade completamente narcisística, onde a gente pensa somente na gente. Antes do Francisco dar a visão profissional dele aqui, eu noto muito isso, né? Principalmente agora nessa época de pandemia, onde os pais estão tendo que conviver com os filhos dentro de casa, né? Então, é impressionante como eles não conseguem, ou como eles tentam ao máximo que os filhos retornem para a escola, para que eles possam fazer a vida profissional deles, esquecendo da vida pessoal deles, esquecendo da base, da família, dos amigos, do relacionamento, do amor, né? Hoje as coisas são tudo muito rápidas, são tudo muito em busca do profissional e deixando o lado pessoal de lado, com perdão da redundância. A tua colocação, Gabriel, é perfeita.
responde brilhantemente a colocação do Luiz. Quando eu escuto assim, né, eu escuto muito assim, o problema é da sociedade atual, né, como a gente tá levantando esse questionamento aqui, né, o problema é da internet, é dos computadores, mas eu acho que o problema é isso que tu falou, Gabriel. O problema são os pais, a falta de conectividade, a falta de conteúdo afetivo, né? É mais fácil delegar a função de criar os filhos. É mais fácil estar no trabalho do que estar em casa. É menos esforçoso, digamos assim. Se a gente levar em conta... Eu sempre falo isso quando eu dou aula, eu também sou professor como o Gabriel, quando eu dou aula de desenvolvimento da personalidade humana, eu sempre falo isso. A próxima etapa da vida humana é sempre mais complexa que a etapa anterior. Então, você ser criança é muito menos complexo do que você ser adolescente, que é muito menos complexo do que você ser um adulto na universidade, que é muito menos complexo do que ser um adulto que tenha que trabalhar, que é muito menos complexo do que ser um adulto que tenha que conviver com outra pessoa, que é muito menos complexo do que ser um adulto que convive com outra pessoa e ambos têm uma terceira pessoa para conviver. Seja adotado, seja filho, né, biológico, seja o que for. É muito mais esforçoso isso, porque requer um nível de habilidade muito complexa, de tradução da vida para esse ser. E os pais, hoje em dia, nessa fuga desse trabalho esforçoso, que é amar, né? Amar não é só alegria. Amar é você estar ali no dia a dia traduzindo as coisas para o filho, né? Para aquele serzinho pequeno que não entende nada do que é a vida, e isso dá muito trabalho. Amar é colocar limites, e aí vocês, estando no trabalho, você não está vivenciando isso. E aí fica mais fácil chegar em casa só para jantar e dormir. E aí só que vem as consequências, né? Tem até um transtorno que o pessoal brinca muito, uma certa vertente assim da minha área, que brinca, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade é déficit de atenção dos pais. Entendem? Que aí a criança vai ter que buscar alguma coisa na ausência daquele conteúdo ali para traduzir a vida, né? Para ela. E hoje eu vejo muito claro isso, porque os pais largam as crianças às 7 horas da manhã no colégio, deixam lá no contraturno, buscam eles às 6 horas da noite, levam para o inglês até às 9h30, pegam do inglês, dão a janta, dormiu, boa noite, sabe? Não tem mais interação, não tem mais... Tá cada vez mais complicado. Bem isso mesmo. Quando isso tem muito a ver também com aquilo que o Luiz estava falando, né? De uma certa pressão por ter êxito, sucesso na vida, né? Só que também entra naquilo, né? Qual o significado de sucesso que eu tenho na vida? Né? O que é sucesso para mim? Quando eu estava fazendo o mestrado, eu me lembro que eu saía de um local para outro e aí almoçava. Olha, vejam que loucura que eu fazia, né? Almoçava indo de um local para outro, às vezes parando ali no semáforo, comendo tal, dentro do carro, correndo até risco de vida, né? Vamos ser bem sinceros. E aí eu pensei assim, nossa, eu vou fazer de um jeito que eu vou conseguir almoçar em casa todos os dias. E aí já quando eu terminei o mestrado, que eu passei no doutorado depois, eu já consegui fazer isso. Claro, readaptei meus horários, passei a ganhar um pouco menos financeiramente, mas hoje em dia, mesmo antes da pandemia, né, eu já consegui almoçar em casa todos os dias. Para mim, isso é meu sucesso no momento. Consegui almoçar em casa todo dia. Você sabe Desculpa, eu concordo, Francisco. Hoje em dia, as pessoas têm por sucesso o lado profissional, ser rico, ter posses, e esquecem da qualidade de vida, né? Exato. Qual é a qualidade de vida que uma pessoa que trabalha 20 horas por dia tem, sabe? Não consegue criar os filhos, não vê os filhos crescendo, não consegue passar um tempo de qualidade com os filhos, mesmo que não saia de casa, né? Dentro de casa, num domingo chuvoso, né? Enfim, é uma pessoa que foi programada para trabalhar e não para viver. O problema eu tô vivendo essa realidade agora, né?
A gente abriu um restaurante, eu e 2 amigos. E a gente abriu sexta-feira agora. Inicialmente o planejamento era, não, cara, vamos abrir de segunda a segunda no primeiro mês. A gente está abrindo só com delivery. Explica que tu abriu no delivery, que tá tudo Isso. fechado para as pessoas. A gente está abrindo no delivery e no tá takeaway. Delivery e takeaway de segunda a segunda no primeiro mês, porque é novidade e tal, e a gente precisa pagar a conta. Cara, só que chegou o seguinte, no sábado a gente tinha trabalhado sexta-feira que nem um louco, a gente falou, cara, o que a gente quer ganhar com isso? Qual o nosso objetivo com o restaurante? É perder as nossas vidas aqui dentro ou a gente tem condições de abrir menos dias e mesmo assim pagar as contas? Não, a gente tem condições, então vamos abrir sexta, sábado e domingo. Cara, e um dos sócios do Luiz, inclusive, assim como eu, é um pai recente, né? É um pai recente, claro. Cara, imagina domingo, dia dos pais, ele tava lá, deu 7, 8 horas da noite. Cara, vai pra casa, pelo amor de Deus. Por quê? Porque a gente tem que entender a nossa medida de sucesso. E graças a Deus, a nossa realidade nos permite hoje tomar essa decisão. Mas não é todo mundo que pode, né? E a gente tem que agradecer por isso. Bom, podemos, então vamos medir o nosso sucesso por poder abrir sexta, sábado e domingo. A gente faz o que é possível na vida, né? Não adianta também dar o passo maior que a perna, né? Na época do mestrado, possivelmente não era tão simples fazer esse ajuste, né, Francisco? Você tem que abrir mão de alguma coisa. Vem um ônus para cada bônus que você recebe. É um pouco natural. Nossa, né? Na época do mestrado também, era um perrengue atrás do outro, mas, cara, passa. E a gente, como ser humano, a gente tem essa dificuldade muitas vezes, né? E aí acho que talvez por isso o título do podcast de hoje de Atenção é uma nova commodity, porque commodity é isso mesmo, é o básico, é o mais basilar que a gente tem, sabe? É aquele estado bruto das coisas. E será que... E tu vê que a gente, de forma talvez até inconsciente, acabou dando exemplos de a gente dar atenção para a gente mesmo, né? Sem precisar de outras pessoas, né? Exato. Tu foi lá e viu que não precisava trabalhar tanto assim, né? E eu fui lá e vi que, precisa almoçar em casa. Exatamente. Não, cara, eu acho que é por aí o caminho. E eu deixo aqui, já encaminhando para o fim do nosso podcast, uma dica de leitura que me fez muito bem. Eu já indiquei para o Francisco, não sei se você chegou ali ainda, Francisco, mas merece, que é o Sociedade da Transparência, daquele filósofo que eu comentei, o Byung-Chul Han. E esse livro, A Sociedade da Transparência, fala muito sobre essa relação, né? A atenção, junta, né, a atenção com uma das mazelas da sociedade atual, que é essa questão de nós termos essa hipertransparência, hipercomunicação, hiperinformação, e até que ponto isso está transformando o ser humano em um ser humano cansado. E aí, por cansaço, você pega todas essas doenças psicológicas e psiquiátricas que acabam acompanhando. Viver em sociedade é, consequentemente, viver influenciando e sendo influenciado, né? Isso não significa invadir e ser invadido. As mídias, as propagandas, as pessoas vão querer vender as verdades delas. Vão querer vender as verdades delas. O meu produto é o melhor. Não sei se eu posso falar que minha Coca-Cola é melhor que a sua. Cada um vai querer vender o seu. Agora, se eu vou tomar ou não... Se eu vou querer tomar ou não essa Coca-Cola, aí é outra história. Aí é outra história, não é verdade? Eu tenho essa liberdade, né? Agora, eu só posso ter essa liberdade se eu der atenção a mim mesmo. Se eu não me possibilitar essa atenção, eu vou ficar à mercê do meio, daquilo que as pessoas falam, daquilo que o mercado diz que é o melhor. A gente não vê propaganda de suco de laranja, né? Por exemplo, vê só propaganda de refrigerante, né? Eu estava encaminhando para o fim, mas daí já veio aqui na tangente uma outra questão. Cara, e como que a gente consegue conciliar tudo isso com a atual realidade de ter empresas pagando bastante gente e bastante dinheiro, justamente porque eles obtêm mais atenção que outros? Que são os famosos influencers, os influenciadores digitais,
O cara vai lá no YouTube, eu tenho tantos milhões de assinantes. O cara recebe uma baba de dinheiro. Eu tenho 300 mil seguidores no Instagram. O cara recebe uma baba de dinheiro para aquilo. Porque ele está chamando a atenção para ele. Uhum. No fundo, a impressão que dá é que a pessoa que está seguindo aquele influencer ali, ela está tentando de uma maneira talvez não tão eficaz assim, né? Não tão saudável assim, está tentando dar atenção a ela mesma, através de uma pessoa que está buscando atenção para si e transformando isso em uma forma de trabalho. Exato. Vai ao encontro daquilo que o Gabriel estava falando, dessa ausência, desse preenchimento, né, de afeto na infância, na adolescência, que a pessoa vai buscar depois de outras formas. Muitas vezes não muito saudáveis, né? Mas assim, digamos assim, é melhor que uma pessoa acesse lá um blog de um influencer do que ela vá usar droga, por exemplo. Claro, sem dúvida. Bem isso. O leque de possibilidades é infinito, né? Que pode acontecer, né? Ou até o próprio suicídio, né? Perfeito. Perfeito, exatamente. Cara, exatamente. Meus queridos, eu acho que não tem como terminar esse episódio do podcast não ser agradecendo enormemente a participação do Francisco. Cara, muito obrigado por aceitar o convite de ultíssima hora. Ontem à noite a gente estava conversando, um papo super legal. Então vamos gravar amanhã? Vamos gravar amanhã. Aceitou o nosso convite, um papo super legal. Acho que falo em nome do Gabriel. Te agradecendo, Francisco, pela disponibilidade em conversar conosco e reforçar o convite sempre que quiser participar. As portas virtuais do nosso podcast estão mais do que abertas para você. Os links estão abertos. Manos, assim, vocês não precisam agradecer, não. Foi uma honra. Eu só fiquei triste porque foi rápido demais. Já acabou. Como assim? Acredite ou não, já são mais de 30 minutos de conversa. Foi muito rápido. Como passa rápido, né? Uhum. O mais legal disso tudo, e a gente vem assim, Francisco, pouco a pouco aprendendo como é esse sistema de podcast. Cara, são papos que daria pra gente ficar conversando uma manhã inteira, uma noite inteira. Só que a gente tem que limitar ali onde fique viável pro ouvinte, pro nosso bode ouvinte já batizados, de escutar ali, indo pro trabalho no carro ou em casa no final de semana tranquilo. E é sempre saudável para todo mundo ficar um gostinho de quero mais também, né? Claro, e nada impede que não possamos fazer uma versão 2 deste programa, né? E é exatamente por isso que tem uma pesquisa rolando. Clica no link para você poder nos auxiliar. Cara, o que a gente vai conversar no próximo, na próxima edição, não, né? Na próxima temporada, lembrei da palavra, na próxima temporada do podcast. Inclusive, se você quiser também participar ou quiser indicar algum convidado para que a gente possa trocar uma ideia legal no futuro. Muito legal. Pessoal, muitíssimo obrigado. Francisco, mais uma vez, obrigado. Agora falando em meu próprio nome, tá, Luiz? Beleza, desculpa, eu esqueci que você estava aí, foi mal. Muitíssimo obrigado pela presença, por ter aceitado nosso convite. Ao bode ouvinte, responda às nossas pesquisas lá, entre em contato com a gente, mande sugestões, agradecimentos, xingamentos, enfim, tudo é bem-vindo. Meus irmãos, uma boa noite para os dois e valeu. Até a próxima. Até a próxima, valeu. Até a próxima. Grande abraço.